Vivemos em uma era de ruídos constantes, onde a verdade muitas vezes parece diluída em um mar de opiniões e subjetivismos. Para o fiel católico, o desafio de manter a integridade da fé nunca foi tão complexo. Frequentemente nos deparamos com ideias que parecem caridosas, modernas ou até mesmo espirituais, mas que, no fundo, escondem erros teológicos graves que a Igreja combate há séculos. O termo heresia pode soar como algo medieval ou distante, mas a realidade é que as heresias nunca morrem. Elas apenas trocam de roupa e se adaptam ao vocabulário da época. Hoje, elas não se apresentam mais em debates públicos em praças, mas se infiltram silenciosamente em conversas de grupos de WhatsApp, em homilias mal preparadas, em livros de espiritualidade rasa e, principalmente, na nossa própria forma de pensar a relação com Deus. Neste vídeo, não pretendemos apontar dedos ou gerar divisões inúteis. O propósito do canal O Católico Aprendiz é, acima de tudo, a busca pela clareza e pela disciplina de estudo. Para amar a Deus, precisamos conhecê-lo. E para conhecê-lo verdadeiramente, precisamos distinguir a sua voz do eco das nossas próprias vontades ou das modas do mundo. Vamos analisar as 6 heresias modernas que estão, silenciosamente, erodindo a base da fé de muitos católicos e, mais importante, aprenderemos como identificá-las à luz do magistério da Igreja e da tradição. Antes de começar, quero te pedir uma força de coração. Se inscreve no canal e deixa o like. É um gesto simples, mas que me ajuda muito e me motiva a continuar trazendo conteúdo de valor para você. É fundamental definirmos o que é, de fato, uma heresia. Segundo o Código de Direito Canônico, a heresia é a negação pertinaz, após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deva crer com fé divina e católica. Em termos mais simples, é escolher uma parte da verdade e descartar o todo, tentando moldar a doutrina de Cristo ao nosso próprio conforto. A primeira e talvez a mais abrangente das heresias modernas é o modernismo. O Papa São Pio X, em sua encíclica Pascendi Dominici Gregis, chamou o modernismo de o esgoto de todas as heresias. Mas por que um termo que soa tão atual foi condenado de forma tão severa? O modernismo não é apenas o uso de tecnologia ou a adaptação a novos tempos. É a crença de que a doutrina da Igreja deve evoluir a ponto de mudar sua essência para se ajustar à cultura dominante. Para o modernista, a verdade religiosa não é algo revelado por Deus de uma vez por todas, mas algo que emana do sentimento subconsciente do homem. Se a sociedade muda sua visão sobre moral, família ou a divindade de Cristo, o modernista acredita que a Igreja deve mudar também. Você identifica o modernismo quando ouve que os dogmas são apenas metáforas que podem ser reescritas, ou que o que era pecado no passado agora é apenas uma questão de perspectiva cultural. A resposta católica ao modernismo é a compreensão de que, embora a forma de explicar a fé possa progredir, a verdade em si é imutável, pois Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A segunda heresia que assombra o nosso tempo é o indiferentismo, muitas vezes disfarçado de falso ecumenismo ou relativismo religioso. É a ideia de que todas as religiões são caminhos igualmente válidos para Deus e que não importa o que você crê, desde que seja uma boa pessoa. Embora a Igreja ensine o respeito e a caridade para com todos, ela nunca deixou de afirmar que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. O indiferentismo destrói o zelo missionário. Se todas as religiões são iguais, por que os mártires morreriam para não renunciar à Eucaristia? Por que os missionários cruzariam oceanos para batizar nações? Identificamos essa heresia quando a afirmação de que a Igreja Católica possui a plenitude dos meios de salvação é vista como arrogância, e não como uma missão de fidelidade ao mandato de Jesus. O remédio contra o indiferentismo é a humildade de reconhecer que a verdade não é uma posse nossa, mas uma pessoa, Jesus Cristo,
que nos confiou o depósito da fé. A terceira heresia é uma das mais sutis e perigosas: o novo pelagianismo. Pelágio foi um monge do século V que acreditava que o homem poderia ser bom e alcançar a salvação apenas pelo seu próprio esforço e força de vontade, sem a necessidade estrita da graça divina. Hoje, o pelagianismo se manifesta em uma espiritualidade de autoajuda. É a crença de que ser cristão é apenas seguir um código de ética ou ser um ativista social impecável. Muitos católicos vivem como se Deus fosse apenas um espectador de seus esforços morais. Quando confiamos mais nas nossas estruturas, nos nossos planos pastorais e na nossa própria perfeição moral do que na oração e nos sacramentos, estamos caindo no pelagianismo. Identificamos esse erro quando a vida de fé se torna um fardo pesado de regras e metas humanas, esquecendo-se de que, sem mim, nada podeis fazer, como disse o Senhor. A Igreja nos ensina que tudo é graça, nossa vontade é necessária, mas é a graça que a precede, a acompanha e a coroa. Em quarto lugar, encontramos o novo gnosticismo. Historicamente, o gnosticismo prometia uma salvação através de um conhecimento secreto e intelectual. Na modernidade, ele se transformou em uma fé puramente subjetiva e desencarnada. O novo gnóstico é aquele que diz que tem sua própria relação com Deus, sem necessidade da Igreja, dos sacramentos ou da realidade física da criação. Ele busca experiências místicas puramente emocionais e despreza a doutrina e a hierarquia. Para o gnóstico moderno, o que importa é como ele se sente em relação ao divino, transformando a fé em uma espécie de narcisismo espiritual. Você identifica o gnosticismo quando a religião se torna uma jornada puramente interna, onde não há espaço para a obediência à realidade objetiva da revelação ou para a vida comunitária da Igreja. A fé católica, ao contrário, é encarnada. Ela passa pela água do batismo, pelo pão e vinho da Eucaristia e pela autoridade visível sucessora dos apóstolos. A quinta heresia é o sentimentalismo ou emocionalismo. Vivemos na ditadura do sinto, logo existo. No campo da fé, isso se traduz na ideia de que a presença de Deus é validada apenas pelo que sentimos. Se eu sinto um arrepio na oração, Deus está lá. Se eu sinto paz, aquela decisão é a vontade de Deus. Se eu não sinto nada na missa, ela não foi boa. O sentimentalismo reduz a fé a um estado psicológico. No entanto, a fé é um ato da inteligência que adere à verdade por ordem da vontade, movida pela graça. Grandes santos como Santa Teresa de Calcutá passaram décadas em deserto espiritual, sem sentir nada, mas sua fé era inabalável. Identificamos o sentimentalismo quando a liturgia e a pregação buscam apenas o entretenimento ou a comoção emocional, em vez de apontar para o sacrifício objetivo de Cristo no altar. Para combater esse erro, precisamos de uma fé fundamentada na disciplina do estudo e na fidelidade aos compromissos de oração, independentemente do nosso estado de ânimo. Por fim, a sexta heresia moderna é o secularismo ou imanentismo. É a tentativa de viver como se Deus não existisse, ou de reduzir a mensagem do Evangelho apenas a uma dimensão terrena e política. O secularismo dentro da Igreja transforma o reino de Deus em uma utopia social. O foco deixa de ser a salvação das almas e a vida eterna, e passa a ser exclusivamente a melhoria das condições materiais deste mundo. Embora a caridade e a justiça social sejam frutos obrigatórios da fé, elas não são a finalidade última da Igreja. Quando a homilia fala apenas de ecologia, política ou economia, mas se esquece de falar do pecado, da redenção, do céu, do inferno e do purgatório, estamos diante de um esvaziamento secularista da fé. Identificamos essa heresia quando a Igreja é vista apenas como uma ONG de prestação de serviços sociais e não como o corpo místico de Cristo que oferece a vida eterna. Identificar essas heresias não é um exercício de julgamento alheio, mas de autocrítica e vigilância. O católico aprendiz deve ser alguém que cultiva
a sentinela do coração. Muitas vezes, essas ideias entram em nossa mente através de frases feitas que parecem inofensivas, como "o importante é o amor". Uma frase verdadeira, mas que, se separada da verdade, torna-se um erro. O amor sem verdade não é caridade, é sentimentalismo. A verdade sem amor não é doutrina, é ideologia. A destruição da fé começa quando paramos de estudar e de rezar com a igreja. A heresia se alimenta da ignorância. Quando não conhecemos o catecismo, quando não lemos as vidas dos santos e quando não nos aprofundamos nas escrituras sob a guia da tradição, ficamos vulneráveis a qualquer vento de doutrina. As heresias modernas são atraentes porque oferecem um cristianismo sem cruz, uma fé sem exigências e um Deus feito à nossa imagem e semelhança. Mas esse Deus não pode nos salvar. Para identificar e combater esses erros no nosso dia a dia, o caminho é a disciplina. Primeiro, a disciplina da oração constante, que nos mantém em comunhão real com o Senhor. Segundo, a disciplina do estudo sério. Não podemos ser eternos aprendizes se não nos dedicamos a compreender o que a Igreja ensina há 2000 anos. Terceiro, o recurso frequente aos sacramentos, especialmente a confissão e a Eucaristia, que são os canais objetivos da graça que nos protegem do pelagianismo e do gnosticismo. Este vídeo é um convite para que você, católico que busca crescer na fé, não se conforme com este mundo. A confusão atual é grande, mas a luz da verdade brilha com clareza para aqueles que a buscam com sinceridade de coração. As 6 heresias que discutimos, modernismo, indiferentismo, pelagianismo, gnosticismo, sentimentalismo e secularismo, são obstáculos reais, mas podem ser vencidas com a humildade de quem se coloca como aluno na escola de Cristo. O propósito deste canal é caminhar junto com você nessa descoberta. Cada dúvida que surge é uma oportunidade de aprofundamento. Se você percebeu que alguma dessas ideias tem tido espaço na sua forma de pensar, não se desespere. O reconhecimento do erro é o primeiro passo para a conversão. A Igreja é a nossa mãe e mestra, e ela nos oferece todas as ferramentas necessárias para mantermos a lâmpada da fé acesa, mesmo nas noites mais escuras da cultura moderna. Mantenha-se firme na doutrina dos apóstolos. Busque a formação sólida. Fuja das novidades que contradizem o que sempre foi crido por todos e em todos os lugares. A fé católica é um tesouro precioso que recebemos por herança. Cabe a nós guardá-la com zelo, para que possamos transmiti-la intacta às próximas gerações. Que este estudo seja apenas o começo de uma caminhada de maior disciplina e amor pela verdade que nos liberta. Estude com seriedade, reze com humildade e viva com a certeza de que a verdade de Cristo jamais será vencida pelas sombras do erro. Seguimos juntos, como aprendizes, na escola da fé. Se esse vídeo foi útil de alguma forma, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa receber essa informação. Assim você me ajuda a continuar e faz esse conteúdo alcançar mais pessoas.